Segunda-feira da terceira semana do tempo ordinário. O Evangelho é Marcos 3, 22-30. Naquele tempo, os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Tem Belzebu dentro de si e expulsa os demónios pelo poder do chefe dos demónios. Ele chamou-os para junto de si e falava-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Uma família dividida contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás se revolta contra si mesmo para fazer guerra a si próprio, não pode subsistir, está perdido. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para lhe roubar os bens, se primeiro não o amarrar. Então poderá roubar a sua casa. Em verdade vos digo, tudo poderá ser perdoado aos homens, os pecados e qualquer blasfemia que disserem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca poderá ser perdoado. Ficará com o seu pecado para sempre. Referia-se aos que diziam que ele tinha dentro de si um espírito impuro. Este Evangelho é um Evangelho que nos fala do pecado contra o Espírito Santo. Um pecado que nunca pode ter perdão. E, por isso, convém analisar a que se refere. Que natureza tem esse pecado contra o Espírito Santo? O contexto é bem claro. Acusaram Jesus de expulsar o demónio com o poder do demónio. Isto é, estão a atribuir ao demónio a obra do Espírito Santo. Porque Jesus expulsa os demónios com o poder do Espírito Santo. E eles atribuem ao demónio a obra do Espírito Santo. Digamos que aqui não há ignorância, dúvida, fraqueza nem erro doutrinal. Mas que, da parte daqueles que dirigem esta acusação a Jesus, há uma resistência consciente e deliberada à verdade. Tal como a estão a ver, veem-na de forma evidente. Veem a luz e chamam-lhe trevas. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Não é que pequem por não saber, pecam por não querer saber. Veem a luz e chamam-lhe trevas, porque existem pecados por fraqueza, que têm remédio. Existem pecados por paixão, que têm remédio. Mas existem pecados por não querer abrir-se à graça. E isso, que remédio tem? Que remédio pode ter? Santo Agostinho formula a interpretação sobre o pecado do Espírito Santo, que depois se consolidou na teologia. Santo Agostinho diz que o pecado contra o Espírito Santo, no fundo, é a impenitência final. Ou seja, é a dureza do coração. Não apenas pontualmente no final da nossa vida, como um ato isolado, mas resistir até ao fim à graça de Deus que nos chama ao arrependimento. No fundo, diz Santo Agostinho, o pecado contra o Espírito Santo é a impenitência final. Resistir durante toda a vida à graça do Espírito Santo, porque não pode ter perdão. Ora, porque o perdão vem da conversão. A conversão vem do Espírito Santo. E quem se fecha radicalmente ao Espírito Santo fecha-se, obviamente, ao perdão e à conversão. Mas há um matiz, um esclarecimento que é consolador. Porque às vezes pode passar pelo coração de alguém: terei eu podido pecar contra o Espírito Santo? E há um matiz e um esclarecimento consolador que fazem os padres da Igreja. Quem tem dúvida de ter cometido este pecado contra o Espírito Santo, na realidade não o cometeu. Quem teme tê-lo cometido, na realidade não o cometeu, porque apenas essa dúvida, essa inquietação, esse temor, já são obra do Espírito Santo. E, portanto, se tem algum remorso, se tem algo de, obviamente não o cometeu, tem uma abertura no seu coração, não é? A ação do Espírito. Portanto, que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos livre de podermos cometer o pecado que não pode ser perdoado. E é o pecado contra o Espírito Santo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.